Quando pensamos em atividades agrícolas, temos a chance de enumerar as mais variadas atividades, que podem partir de culturas anuais, como a soja, milho, trigo, passando por culturas perenes, como a laranja, café, eucalipto, e indo até a criação de animais como gado de corte leiteiro, caprinos, aves, entre várias outras atividades. Mas quando paramos para pensar qual é a base onde todas essas atividades se desenvolvem, o que vem em nossas cabeças geralmente é o solo. O solo é a base para toda a cadeia da atividade agrícola e, consequentemente, sua produção. É ali onde tudo se sustenta. E para que as elevadas produtividades sejam alcançadas e mantidas ao longo do tempo, o solo deve ser bem manejado. Pensando nisso, a cooperativa Cocamar, juntamente com a Embrapa Soja de Londrina, iniciaram uma parceria na safra 2018-19, em um projeto chamado Supersolo. O Dr. Alvadir Balbinotti, chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Soja, fala do objetivo do programa Supersolo, desenvolvido em conjunto com a Cocamar. Desde 2018, a Embrapa Soja vem mantendo uma parceria muito produtiva com a Cocamar no escopo do projeto Supersolo da Cocamar. E o objetivo principal dessa parceria é a Embrapa Soja, juntamente com a Cocamar, fazer uma avaliação da qualidade integral do solo, levando em consideração a parte física, a parte química e a parte biológica do solo, em diferentes históricos de manejo nas propriedades dos agricultores cooperados da Cocamar. Com base nesses resultados, é possível fazer uma análise sobre os principais fatores que estão limitando a produtividade e, consequentemente, a rentabilidade dos agricultores. O Dr. Júlio Franchini explica como se inicia o trabalho de monitoramento por meio de drones, que geram mapas que ajudam nos diagnósticos iniciais das propriedades. Dentro do conjunto de informações que estão sendo coletadas, né, as áreas estão sendo monitoradas por drone, né? Nós estamos usando um sensor comum, aí, uma câmera fotográfica comum, mas que permite obter índices de vegetação, né? Então a gente consegue ter um panorama do comportamento da cultura dentro dos talhões e associar isso com as medidas que estão sendo feitas no solo. O índice de vegetação permite que a gente identifique regiões onde a planta tem um potencial produtivo maior e regiões onde o potencial produtivo é mais baixo. E essa variabilidade também é uma ferramenta de trabalho, né? Porque quando você compara as regiões boas e as regiões ruins, você também vai conseguir identificar quais são os fatores que estão causando essas alterações. Se é um fator físico, se é um fator químico, né? E com isso você consegue então fazer ações de mitigação do problema. Nessas duas imagens nós podemos observar o que o Dr. Júlio falou. À esquerda temos a imagem original de uma propriedade e à direita temos em azul as áreas que possuem alto índice de vegetação. Em verde, o índice médio e em vermelho, o índice baixo. Com base nessas imagens, as análises de campo são direcionadas para a identificação dos fatores que fazem com que essas diferenças ocorram. Henrique de Biasi é pesquisador da Embrapa Soja e doutor em ciências do solo e explica em quais regiões foram realizados os monitoramentos e quais os principais fatores limitantes de produção que se destacaram durante a pesquisa. Nós monitoramos 25 áreas pertencentes a cooperados da Cocamar em 13 municípios diferentes do estado do Paraná, pertencentes às regiões norte e noroeste do estado, englobando solos argilosos e também solos arenosos e também em diferentes altitudes, desde os 300 metros até 800 metros de altitude. Nesse monitoramento, nós avaliamos diversos atributos relacionados à parte química, física e estrutural do solo, bem como também a cobertura. E nós detectamos que, do ponto de vista do manejo do solo, os fatores mais
limitantes para a produtividade são relacionados à degradação da qualidade estrutural do solo e também à baixa cobertura. Esses fatores reduzem a produtividade, principalmente nos anos secos, e também resultam no aumento dos custos de produção, principalmente relacionado a controle de plantas daninhas e também problemas de conservação do solo com o aumento da erosão. Uma das formas de se monitorar e avaliar a qualidade estrutural do solo é por meio de uma análise chamada de DRES, que significa Diagnóstico Rápido da Estrutura do Solo. O DRES é um método simples para qualificar a estrutura da camada superficial do solo, baseado em características detectadas visualmente. As avaliações nas amostras constam da observação de tamanho e forma dos agregados e torrões, presença ou não de compactação ou outra modalidade de degradação do solo, distribuição e aspecto do sistema radicular, e evidências de atividade biológica. O Dr. Henrique de Biasi demonstra, por meio do DRES, o efeito que os diferentes tipos de manejo implicam ao solo. Então, no diagnóstico, isso ficou bastante claro. Nas áreas onde são utilizados modelos de produção mais diversificados, com a entrada de espécies de cobertura do solo, como as braquiárias, a aveia, o milheto, nós tivemos uma estrutura de solo expressa aqui pelo DRES, na camada de 0 a 25 centímetros, muito boa, né? Bastante porosa, com bastante raízes, agregados de tamanho médio, né? Nessa situação aqui, nós temos uma condição favorável ao crescimento das raízes e também ao armazenamento de água, consequentemente aumentando produtividade, principalmente em anos secos. Por outro lado, nas áreas manejadas sob os sistemas padrão, milho, soja, trigo, soja, nós tivemos duas situações. A mais comum foi essa, a formação de uma camada extremamente compactada do solo. Em 82% das amostras avaliadas, nós tivemos essa situação nos modelos milho, soja e trigo, soja. Nessa situação aqui a gente vê uma camadinha solta na superfície e outra bastante compactada, né, logo abaixo. Isso limita a infiltração, limita crescimento radicular, limita armazenamento de água e a consequência é baixa produtividade, principalmente em ano seco, aumento de doenças radiculares, aumento da erosão e diversos outros problemas associados à degradação. Nas áreas dos modelos pouco diversificados, nós tivemos uma outra situação que foi do solo muito desagregado, né? Então foram áreas que foram preparadas mecanicamente com escarificador ou grade sem necessidade. Então essas áreas têm uma alta infiltração porque o solo está solto. No entanto, elas retêm pouca umidade, diminuindo então o armazenamento de água para as plantas e tornando o solo muito mais suscetível também à erosão. Para demonstrar por meio de um equipamento chamado infiltrômetro, que simula uma chuva e que mede a taxa de infiltração e água no solo e quanto escorre sobre a superfície, o que acontece com a água da chuva quando temos uma situação de compactação do solo com baixa cobertura do solo. Então, nesse exato momento começou o escoamento. Essa água que está saindo pelo tubo é uma água que o solo não conseguiu absorver e é o que vai acontecer numa área agrícola que tiver um problema de compactação excessiva do solo, que observamos ser a realidade de 82% das áreas que nós monitoramos e que são manejadas sobre soja, milho, safrinha ou soja, trigo todo ano. A fertilidade química do solo, que na maioria das vezes é corrigida com intervenções por meio de fertilizantes e corretivos, também sempre é um fator que apresenta algum tipo de limitação. E o que foi verificado é que os produtores têm dado menos atenção às operações mais baratas, mais básicas, quando se pensa em correções químicas. Na parte de fertilidade química do solo, em geral, as áreas monitoradas apresentaram teores de fósforo e potássio suficientes. Então, o produtor está, em geral, adubando bem. O problema na parte química principal que apareceu foi um problema bastante básico, que é a acidez do solo.
Das áreas avaliadas, em 70% há necessidade de calagem devido à acidez excessiva na superfície do solo. E também tivemos alguns casos, né, de acidez em subsuperfície, mostrando a necessidade de correção do gesso. Então, nesse sentido, é muito importante que o produtor faça análise de solo, né, e busque identificar a real necessidade de fertilizantes e corretivos, buscando solucionar os problemas específicos da área. Um fator importante citado pelos pesquisadores é a presença de nematóides, que são vermes microscópicos que estão presentes em todos os solos. Dependendo da espécie e da população presente nos solos, esses vermes causam danos ao desenvolvimento das culturas, que resultam em perdas de produtividade. Felizmente, nas regiões monitoradas, os nematóides eles ainda estão em populações, na maioria dos casos, baixas, mas o fator bastante interessante foi que nos sistemas mais diversificados de produção, né, com a inclusão de plantas de cobertura do solo, a população dos nematóides foi de 2 a 4 vezes menor do que nas áreas manejadas nas sucessões milho, soja e trigo, soja. Então isso já mostra que para evitarmos problemas no futuro com nematóides, nós também precisamos investir na diversificação de culturas para formar um ambiente supressor ao nematóide e, por outro lado, um ambiente que aumente a tolerância das culturas econômicas a esses importantes parasitas. O Rodrigo Sakurada, que é coordenador das unidades de difusão tecnológica da Cocamar e doutor em solos e nutrição de plantas, reforça a importância deste projeto desenvolvido em parceria com a Embrapa e alguns cuidados que os produtores devem ter para prevenir que suas propriedades passem a apresentar fatores limitantes, como pontuados pelos monitoramentos. Tanto se fala do solo por uma justa razão, né, Rodrigo? Sérgio, o solo, se a gente para pensar, ele é o principal patrimônio que o produtor tem. É no solo que as culturas se estabelecem, é no solo que as atividades se desenvolvem. Então, se o produtor não manejá-lo de forma correta, com o tempo ele vai perdendo todos os benefícios e toda essa produtividade que ele pode alcançar e, consequentemente, os benefícios econômicos também. Então, é uma preocupação que o produtor tem que ter e nós, né, da Cooperativa Cocamar, junto com os institutos de pesquisa, como Embrapa, as universidades, a gente vem trabalhando e com certeza a gente vai continuar trabalhando para ajudar o produtor a fazer esse manejo da forma correta e ter essa atividade de forma mais rentável possível. E as informações estão ao alcance dele, né? Sempre que possível e sempre que necessário, o produtor ele pode vir buscar essas informações com o nosso corpo técnico e com certeza com qualquer um desses institutos de pesquisa com os quais nós trabalhamos juntos. Se fosse para resumir, que problemas você elencaria que apareceram no decorrer do projeto? Então, Sérgio, durante os monitoramentos realizados pela Embrapa, o que se observou muito foi que o manejo que vem sendo realizado em algumas propriedades, eles têm causado problemas referentes à estruturação do solo. Então, o solo não vem tendo uma estruturação muito interessante. A fertilidade química também por falta de cuidados básicos, como a calagem, em alguns casos a gessagem, e também fatores biológicos, né? Então o desequilíbrio biológico do solo também vem sendo monitorado e vem sendo um problema observado também. E de que maneira resolver esses problemas? Então, Sérgio, existem algumas estratégias que elas não devem ser utilizadas de forma isolada, né? Quando a gente pensa em manejo da atividade agrícola, a gente sempre pensa em formas integradas, utilizar várias formas de se trabalhar e resolver o problema. Pensando nesses problemas observados durante o monitoramento, algumas das coisas que a gente gostaria de ter como uma realidade seria o quê? Os cuidados com calagem e gessagem, que ajudaria muito já a resolver problemas com a fertilidade química do solo. A rotação de cultura ela é muito interessante porque a gente introduz outras plantas aos sistemas que vão beneficiar a parte física do solo e a biológica, além de trazer benefícios na principal cultura utilizada na região, semeada na região, que é a soja. E além desses, o manejo dos terraços ele é um fator muito importante, principalmente para a conservação do solo. É um trabalho que foi iniciado no estado do Paraná há algumas décadas atrás, foi muito importante para a preservação dos solos
e ele vem sendo esquecido um pouco pelos produtores. Então, assim, retomar esse cuidado e utilizar essas outras medidas de forma conjunta, elas vão beneficiar muito o sistema produtivo. Quer dizer, o terraceamento não pode ser esquecido nunca, né? Jamais. É a tarefinha de casa que todo dia o produtor tem que estar atento.